Olha, eu estava vendo aqui a quantidade gigantesca de e-mails, as pessoas perguntando já sobre a dor na coluna que acomete demais. Às vezes é um problema postural ou às vezes é até alguma doença. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui com o Dr. Maurício Mandel, neurocirurgião. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo ao Você Bonita. As pessoas gostam de falar sobre isso. Não é que gostam porque ai, é gostoso, tá ali morrendo de dor nas costas. Não é essa a questão. É porque muita gente sofre com problemas. Sim, com certeza. Né? E normalmente, a maioria das vezes, é uma questão postural, não é? Sim. Na verdade, muitas das vezes os pacientes procuram o consultório achando que a dor na coluna, na verdade, é uma hérnia de disco, ou é um bico de papagaio, ou alguma coisa mais séria. Eles já chegam diagnosticando tudo. Todos já chegam com exames, já chegam sabendo o que tem, Eu né? já sei, doutor, o que eu tenho. E quero operar. Vou operar, já vou marcar operar. a cirurgia. Não é bem assim. Na verdade, a minoria das pessoas, grande minoria das pessoas tem uma indicação cirúrgica, por exemplo, e a grande minoria das pessoas que vem no consultório queixando de uma hérnia de disco, por exemplo, realmente tem uma hérnia de disco que causa sintomas e que deve ser tratada. A maioria das pessoas tem hérnia de disco e não tem nenhum sintoma relacionado com essa própria doença. A maioria das vezes a pessoa vem com uma queixa de uma dor nas costas, uma dor vaga, movimentação. Isso também pode ser. Mas isso não é hérnia de disco. É isso que é o mais interessante. Por isso que eu acho que é muito interessante a gente conversar sobre esse assunto, porque a hérnia de disco, ela causa um sintoma muito específico. E na maioria das vezes, a pessoa que vem no consultório com esse diagnóstico, ele não tem dor na lombar. Ela tem uma dor que vai para a perna, é uma dor irradiada. Porque a hérnia de disco, a palavra hérnia quer dizer fora do lugar. O disco fora do lugar comprime os nervinhos. E a compressão do nervo que dá o sintoma. Tá, então, entendi. Então, não é a hérnia de disco em si que causa dor lombar. Muitas vezes as pessoas vêm com essa queixa, entendeu? E não é. Não necessariamente, não, precisa fazer todo um exame. A gente falou de lombar. Sim. A maioria das queixas são direcionadas a isso. Ai, estou com uma dor na lombar. E qual que é o procedimento? O que a pessoa precisa fazer primeiro para saber se é na região ali, lombar, que tá? Porque às vezes é uma outra região que pode estar refletindo a lombar, não é? Exatamente. Na verdade, o que é interessante falar é que a grande maioria das dores na região lombar são causadas por dores musculares, né? É mais muscular? Muito mais muscular, muito mais muscular. Sempre tem um componente muscular na dor. Às vezes você até tem outro problema, mas a musculatura sempre corresponde, tem mais ou menos, no mínimo uns 50% da sua dor, geralmente é muscular. O que acontece com a musculatura quando a pessoa fica com muita dor? A musculatura nossa, ela foi feita para ter uma mobilidade. A nossa musculatura ela foi feita para contrair, relaxar, contrair e relaxar. Quando a pessoa tem um erro postural, de ficar muitas horas numa mesma posição, ou ela tem realmente uma curvatura diferente na coluna, aquela musculatura ela fica tensa, ela fica contraída. E essa contração, por muito tempo, gera muita dor. Na verdade, a musculatura não está acostumada, então ela vai alguma hora reclamar para você, falar, olha, escuta, não é para ser assim, entendeu? Socorro. Eu sou uma pessoa que contrai, relaxa, contrai. Se eu estou o tempo inteiro tenso, eu vou ter dor. Preciso encontrar algumas medidas de alongamento, exercício. Isso é um ótimo tema para falar, né? Porque a gente vê muitas pessoas virem no consultório, já passaram em diversas pessoas, massagistas, né? Quiropratas, fisioterapeutas. E é um tratamento ótimo para algumas pessoas, quando é bem indicado e existem profissionais muito bem qualificados que fazem esse tipo de tratamento de forma bem correta, mas é muito importante entender que nenhum desses profissionais coloca a coluna no lugar de ninguém. Não é da noite para o dia, eu fiz tudo certinho e pronto, eu vou voltar a ficar naquela mesma posição. Muitas vezes o paciente vai no consultório e fala, olha, eu fui naquele massagista, ele colocou a minha coluna no lugar. Seria muito fácil se fosse assim. Isso não é um hábito diário. É um hábito diário, combinando exercício com massagem. O que seria legal também? Um RPG? Então, o que é mais importante na coluna é atividade física, né? A gente fala de massagem, fala de fisioterapia, fala de diversos tipos de tratamento, mas o melhor tratamento para a sua coluna é o quê? Que todo mundo sabe, né? Isso. Que é perder peso e atividade física. No caso, para a coluna, a atividade física é de baixo impacto, a atividade física na
piscina, isso seria o ideal. Ah, natação, hidroginástica, é muito bom. Mas também, para aqueles pacientes que não conseguem, não têm oportunidade, não conseguem horário na academia para fazer, é melhor fazer alguma atividade física do que ficar parado em casa. Caminhada. Caminhada, vai bem. Sim, caminhada e, claro, vai evoluindo para alguma coisa mais interessante. Vai devagar, né? Sim. Também não vai... Com ajuda, com algum profissional junto que está ajudando. Não, também acho. Nós temos algumas imagens, vai soltando, a gente vai contando sobre elas em cima, vai explicando. Já pode soltar a hora que vocês quiserem. Aí já está a forma que a gente tem. A gente está... uma coisa interessante, e a gente está conversando sobre mitos e verdades aqui sobre a coluna, é muito interessante a gente falar que, apesar de que muitas pessoas falam de que a coluna tem que ser sempre reta, a coluna tem uma curva, que é uma curva natural. Tá. Ela tem que ser reta quando você olha a pessoa de trás. Essa sim tem que ser reta, mas olhando a pessoa de lado, a coluna tem uma curvatura e essa curvatura distribui o peso da coluna e de todos os órgãos do nosso organismo, como essa próxima imagem que nós estamos vendo. Então, né? É normal ter essa curvatura. Essa curvatura, ela tem que existir e se a curvatura é retificada, a pessoa não tem essa curvatura, ela pode sentir dor. Então, as pessoas não têm... Tem lordose, essas coisas todas que ou pode ter menos lordose, né? Quer dizer, é mais ou de reto, mais ou de menos. Ou de mais ou de menos, exatamente. A curvatura da coluna, ela tem que ter uma forma que a gente, como médico, consegue avaliar de forma adequada e dizer exatamente o problema do paciente. Mas a curvatura da coluna, ela é essencial. Muitas pessoas, e aquelas pequenas alterações que as pessoas têm, muitas vezes a pessoa tem uma pequena alteração da curvatura da coluna, essa pequena alteração geralmente não é problema. Se a pessoa tem um peso adequado, faz exercício, natação, geralmente ela não vai ter problema. Quem tem lordose, o que tem que fazer para melhorar Então, o termo lordose se refere, na verdade, a uma curvatura normal da coluna. Tá? Então, assim, na verdade, a pessoa pode ter uma lordose exacerbada, né? Mais lordose do que o normal ou menos do que o normal. Eu acho ótimo que a gente aprende junto, que eu falo bem no popular, é o que culturalmente a gente está acostumado a ouvir e já fica esclarecido. Mas então, lordose, todo mundo tem uns que tem de mais e outros de menos, não é isso? Então, Exatamente. Na verdade, quando você tem de mais ou de menos, o que acontece é que a distribuição do peso da sua coluna, ela vai ser diferente. E ali é uma ressonância? Isso, eu estava colocando que assim, muitas pessoas que vêm no consultório, já têm problema de coluna, todas estão acostumadas a ver essa imagem, né, que é uma ressonância de coluna lombar, né? A ressonância, você vê que ela tem, essa daqui é uma visão que a gente fala que é uma visão de lado, exatamente como eu falei. A coluna não é reta, por exemplo, essa pessoa tem um pouquinho, mais retificada, e só de ter essa retificação, ela pode ter um quadro de dor. Então, assim, não é um pouco mito isso, você tem que ser muito bem direcionado. A curva ideal, que eu falo. Claro, olhando de trás tem que ser retinho, mas de lado tem que ter uma curva que a gente chama de balanço sagital, os médicos falam, mas esse balanço, quer dizer, o equilíbrio sagital tem que ser adequado para a pessoa ter. Então, voltando para o assunto de mais ou de menos, a lordose acentuada ou não, tem que fazer o exercício físico sempre independente de... Exatamente. O RPG ajudaria a pessoa a ter menos acentuada? Então, essa é uma pergunta muito, muito boa, porque na verdade é isso. A estrutura da coluna, geralmente numa pessoa adulta, ela não se modifica com exercícios. Demora-se muitos anos para você pensar que vai ter uma modificação. Geralmente o que acontece é que os exercícios, eles condicionam melhor a musculatura da pessoa, a pessoa fica mais condicionada, a musculatura fica boa, ela segura a estrutura da coluna melhor e aí a pessoa vai sentir menos dor. Mas não que um RPG, não que algum tipo de exercício específico vai mudar a coluna. A gente tem uma ideia que a coluna é muito mais flexível do que ela realmente é. A coluna é uma estrutura rígida para suportar todos os nossos órgãos. Então a gente dá menos valor para ela do que na verdade deveríamos dar. E se a coluna for reta, o que acontece? O que a pessoa tem? O que ela tem que fazer? Então, exatamente, como eu falei, se a coluna é mais retificada, o que acontece é que a distribuição do peso vai ser diferente. A pessoa vai sobrecarregar algum ponto. Não tem como se adaptar a isso, ela precisa achar um corretivo. O que geralmente acontece é assim, claro, que a gente está falando do público médio, a gente não está falando de casos extremos, nada de doença, mas as pessoas normais, assim, que tem uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui. Então, essas pessoas, elas têm que
fazer atividade física para tentar fortalecer a musculatura que fica em volta da coluna. A gente trouxe esse exemplo aqui de uma estrutura da coluna, até para dizer que a coluna não é só isso aqui. A gente sempre está acostumado a ver na internet, você vai ver as figuras de coluna, né? Mas a coluna é muito mais do que só osso, né? A coluna, ela tem uma musculatura toda em volta e essa musculatura faz uma sustentação, faz o que a gente chama de reforço. E esse reforço é muito importante, muitas vezes é o mais importante. É o que a gente precisa fortalecer. Eu já vi alguns casos que tem infiltração de gordura nas vértebras. O que é isso? Então, na verdade, assim, a vértebra, ela é um osso, né? E o osso, ele tem gordura dentro dele, entendeu? É normal que tenha um pouquinho de gordura ali, aqui. É comum, não é comum. Não é? A gordura nesses locais geralmente não é problema, né? O problema como eu falei, se a gente tiver gordura na região mais posterior, junto com a musculatura, aquela pessoa que não faz atividade física e tal, e não é uma musculatura diferente do braço, que você está da hora mexendo. Isso. Né, você consegue fazer um exercício, puxar um peso. Não. A musculatura que fica em volta da coluna, ela só é trabalhada com exercícios mais específicos. Pode fazer o RPG, pilates, natação, tudo isso que realmente vai ajudar a pessoa. Eu tenho uma pergunta para você da Márcia Marques. Um beijo, obrigada pela sua participação. Ela está com muita dor no pescoço. Ela já trocou várias vezes de travesseiros e não adiantou nada. Ela falou que fica dando aquela dor chata. Sim. E ela já passou gel de anica, mas nada melhora. O que ela faz? Ela falou que adora o programa. Um beijo, obrigada pela sua participação. Às vezes, essa dor no pescoço, se é que eu estou errada, não só pelo travesseiro, pode ser uma tensão aí, estresse do trabalho, não pode? Pode. Na verdade, é muito boa essa colocação sua, porque, como eu falei no começo do programa, o problema é a musculatura. Se a musculatura está muito tensa, ela vai reclamar alguma hora e a pessoa vai sentir dor. Isso. Se a pessoa está tensa no trabalho, está mais preocupada, teve algum problema, ela fica tensa e essa tensão é transmitida para algum lugar. Essa tensão, ela se extravasa e geralmente, na maioria das pessoas, pode se extravasar para a musculatura que a gente chama de musculatura de sustentação, que é a musculatura do pescoço e a musculatura da região lombar. Então a pessoa vai ter a dor cervical e a dor lombar. Claro que postura vai influenciar nisso, se a pessoa realmente está mais tendendo para algum lugar, fica muito tempo digitando. Tem que ter uma correção consciente. Tem que ter uma correção e tem que ter intervalos, né, para a pessoa poder relaxar um pouco, né. É o que eu falo, a coluna, o sintoma da coluna às vezes é a ponta do iceberg. Tá. A gente às vezes tem outros problemas nossos que acabam se direcionando para a coluna, né? Vira uma dor crônica, acaba virando uma dor crônica. Mas no caso dessa pessoa, eu acho que, na verdade, o mais importante é o quê? A gente tem várias medidas físicas que você pode fazer, que a gente chama de medidas físicas, para tentar aliviar essa dor. Tem vários tipos de tratamento, né? Desde aquela famosa compressa, que é para tentar relaxar, tem acupuntura, que é muito boa para alguns tipos de dores musculares, dores na coluna. Como eu falei, às vezes a pessoa tem realmente uma hérnia de disco, mas faz acupuntura, melhora, porque melhora aquele componente muscular. Tá. Que às vezes é 60%, 70% da dor da paciente. A gente está falando aqui de dores no sentido geral e aquelas dores chatinhas do dia a dia. Se você tiver alguma coisa um pouco mais grave, já sabe que a gente sempre fala, procurar um especialista. Claro. Acabou o nosso papo, mas foi ótimo. Vieram outras perguntas. É que a gente engajou aqui no assunto todo e não deu tempo. Doutor Maurício, vou passar o seu contato. Pode? Claro. Você deixa? É www.mauriciomandel.com.br. Você que mandou algumas perguntas aqui, entra direto lá no site dele, www.mauriciomandel.com.br. Adorei, muito bom. Então é só fazer exercício físico, alongar e cuidar. Bastante. E parar de ficar estressado. Vou dar um beijo. Levanta aqui. Obrigada pela sua participação. Tá